Esse avanço, porém, seguramente se originou da circunstância de os germanos ainda viverem sob o regime da família de um par e terem levado para a monogamia, tanto quanto possível, a posição da mulher correspondente a esse tipo de família. Tal avanço de modo algum proveio de uma fabulosa disposição natural dos germanos à pureza de costumes, a qual se limitou ao fato de o casamento do par não ser movido pelos gritantes antagonismos morais próprios da monogamia. Pelo contrário, em suas expedições migratórias, especialmente rumo ao sudeste, até as estepes do Mar Negro, povoadas por nômades, os germanos haviam passado por um forte processo de degeneração e adotaram desses povos, além das técnicas de equitação, alguns graves vícios antinaturais, o que Amiano atesta expressamente a respeito dos Taifalos e Procópio a respeito dos Érulos. Porém, o fato de a monogamia ser a única de todas as formas conhecidas de família em que podia medrar o amor sexual moderno, não significa que ela tenha se desenvolvido exclusiva ou mesmo preponderantemente a partir dele, isto é, como amor dos cônjuges um pelo outro. A natureza do casamento monogâmico fixo, sob dominação masculina, excluía isso. Em todas as classes historicamente ativas, isto é, em todas as classes dominantes, a união conjugal permaneceu o que sempre fora desde o casamento do par, a saber, coisa arranjada pelo pai e pela mãe segundo suas conveniências. E a primeira forma histórica do amor sexual como paixão, mais precisamente como paixão que compete a todo e qualquer ser humano, pelo menos das classes dominantes, como forma suprema da pulsão sexual, o que justamente perfaz seu caráter específico, essa, sua primeira forma, o amor cavalheiresco da Idade Média, não foi de modo algum um amor conjugal. Pelo contrário, em sua figura clássica, entre os provençais, ela navega de velas enfunadas na direção do adultério, e seus poetas o celebram. A flor da poesia amorosa provençal são as albas, Tagelieder, em alemão. Elas descrevem com cores candentes o cavaleiro deitado na cama ao lado de sua bela, a esposa de alguém, o vigia postado do lado de fora do quarto, para avisá-lo assim que surgisse o primeiro sinal do alvorecer, para que ele pudesse se safar sem ser notado. A cena da separação constitui o ponto alto. Os habitantes do norte da França e os bravos germanos também acolheram esse tipo de poesia com a peculiaridade do amor cavalheiresco que lhes correspondia. E o nosso velho Wolfram von Eschenbach nos legou, sobre esse mesmo tema sugestivo, 3 maravilhosas albas que aprecio bem mais do que suas 3 longas epopeias. A atual união conjugal burguesa é de 2 tipos. Nos países católicos, em toda a linha, o pai e a mãe ainda providenciam para o jovem filho burguês uma esposa adequada, e naturalmente
a consequência disso é a plena explicitação da contradição contida na monogamia, heterismo abundante por parte do homem e adultério abundante por parte da mulher. A Igreja Católica certamente só aboliu o divórcio porque se convenceu de que não existe remédio para o adultério, assim como não existe para a morte. Nos países protestantes, em contraposição, tornou-se regra conceder ao filho do burguês maior ou menor liberdade para escolher uma esposa de sua classe. Por isso, algum sentimento de amor pode estar na base da consumação do casamento, e inclusive por conveniência, sempre é pressuposto como correspondente à hipocrisia protestante. Nesse caso, o heterismo já não é mais tão praticado pelo homem e o adultério já não é mais a regra para a mulher. Porém, dado que em todo tipo de casamento as pessoas continuam sendo o que eram antes do casamento, e dado que os burgueses dos países protestantes geralmente são filisteus, essa monogamia protestante traz para a comunhão conjugal, na média dos melhores casos, uma monotonia pesada que recebe o nome de felicidade familiar. O melhor espelho desses dois métodos de casamento é o romance. O do tipo católico é o romance francês. O do protestante é o romance alemão. Em cada um dos dois, ele a ganha. No alemão, o jovem ganha a moça. No francês, o marido ganha a galhada. Nem sempre se consegue dizer ao certo qual dos dois fica em piores condições. Essa é a razão pela qual a monotonia do romance alemão causa no burguês francês os mesmos arrepios que a imoralidade do romance francês causa no filisteu alemão. Ainda que em tempos recentes, em que Berlim está se tornando uma cosmópole, o romance alemão comece a incursionar um pouco menos timidamente no heterismo e no adultério, praticados ali de longa data. Nos dois casos, porém, o casamento é condicionado pela condição de classe dos envolvidos, e por isso é sempre um matrimônio de conveniência. Nos dois casos, muitas vezes esse matrimônio de conveniência descamba para a mais crassa prostituição, às vezes das duas partes, mas mais comumente da mulher, que só se diferencia das cortesãs habituais por não alugar seu corpo por empreitada como a trabalhadora assalariada, mas por vendê-lo de uma vez por todas como escrava. E para todos os matrimônios de conveniência, vale a seguinte palavra de Fourier: como na gramática duas negações perfazem uma afirmação, na moral conjugal duas prostituições equivalem a uma virtude. Na relação com uma mulher, o amor sexual só se torna e só pode se tornar regra de fato entre as classes oprimidas, ou seja, nos dias de hoje, no proletariado, quer essa relação seja oficialmente autorizada ou não. Nesse caso, porém, também foram eliminados todos os fundamentos da monogamia clássica. Está ausente a propriedade, para cuja preservação e transmissão por herança foram criadas a monogamia e a dominação masculina, e em consequência está ausente também toda a motivação para impor a dominação masculina. E não só, faltam também os meios. O direito burguês, que protege essa dominação, existe somente para quem tem posses
e para sua interação com os proletários. Isso custa dinheiro, e em virtude da pobreza, não se aplica à relação entre o trabalhador e sua mulher. Nesse caso, outras relações sociais e pessoais são decisivas. E desde que a grande indústria tirou a mulher de casa e a transferiu para o mercado de trabalho e para a fábrica, convertendo-a muitas vezes em provedora da família, o último resquício da dominação masculina na casa proletária perdeu de vez o chão, talvez se mantendo ainda um pouco da brutalidade que se abateu sobre as mulheres desde a introdução da monogamia. Assim, a família do proletário não é mais a família monogâmica em sentido estrito, mesmo que haja da parte de ambos o amor mais apaixonado e a fidelidade mais firme, e apesar de eventuais bênçãos espirituais e seculares. Por conseguinte, as eternas sequelas da monogamia, o heterismo e o adultério, praticamente não têm mais importância aqui. A mulher conseguiu reaver seu direito à separação, e quando os dois não se suportam mais, é preferível separar-se. Em suma, o matrimônio proletário é monogâmico no sentido etimológico do termo, mas de modo nenhum em seu sentido histórico.